Bom, pessoal, dá só uma olhada nessa advogada. Olha só que ela teve coragem de falar com o ministro Alexandre de Moraes. Presta bem atenção, essa mulher representou todo o povo brasileiro nesse discurso emocionante. Critério é uma palavra muito importante nesse processo. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confirmei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas aqui, os famosos executores materiais. Dividiram em vários núcleos. Só não dividiram os executores. Engraçado. Nos depoimentos, vi pessoas falando, testemunhas, com fé pública. Tinham aquelas pessoas que estavam ali rezando, orando. Eu vi gente quebrando Natália, Major Natália foi um que eu falei, doutor, mas se o senhor viu alguém quebrando, por que o senhor não foi chamado para mostrar? Para identificar, esse aqui quebrou. Não fui chamado. Simplesmente não foi chamado para identificar quem ele tinha visto quebrar. Que processo legal. A testemunha que poderia indicar quem foi que fez, não foi chamada para reconhecer. Será possível que 2.000 pessoas entraram e quebraram? As 2.000 pessoas entraram e quebraram? Então não tinha que sobrar nada. Ia cair o prédio inteiro. É muito fácil falar. Entraram golpistas. Tem que pagar. Mas e a prova? Tem uma frase que ecoa muito na minha cabeça. Desde o início. De Voltaire. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. E hoje vejo aqui, e creio que verei nos próximos julgamentos, inocentes serem julgados e culpados e condenados a penas altíssimas de 17, 14, 15 anos por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Mas são vidas, senhores. Vidas. Pessoas estão presas ali no presídio. Famílias choram nesse momento porque... Por que o meu marido não foi solto, doutora? Estou eu desde o dia 11 de janeiro, quase todos os dias ali naquela papuda, dando apoio moral para eles. Porque no processo eu não posso fazer nada. Quantos pedidos de revogação a gente fez? Nem sei. Quantos foram apreciados? Isso eu sei dizer. Nenhum. As solturas se dão a qualquer momento. Vou soltar 40 hoje. Soltei. Hoje vou soltar todo mundo do 4921, que é o pessoal do QG. Mas mesmo o PGR, sendo o dono da ação e fazendo um parecer favorável à soltura,
O ministro negou e falou, não vou soltar não, vai ficar preso. Quanta ilegalidade nesse processo e ninguém fala nada. Onde está o indúbio pro réu? Como assim crime multitudinário? Como assim devemos punir todo mundo e na dúvida se a pessoa provar que ela não estava aqui, aí a gente solta. Isso não existe, doutores. Os presos que foram presos nessa casa, até hoje, nem tem ação penal. Receberam a denúncia agora, em junho. Quanto tempo esse povo está preso? Sem justificativa concreta, porque a gente tem que primeiro provar, não é isso? Foi isso que eu aprendi na escola. Eu achei que fosse assim na prática. Ninguém será considerado culpado, e quando digo culpado, me refiro a chamá-los de golpistas, terroristas, entre outros nomes pejorativos, antes do trânsito em julgado, não é? Foi assim que eu aprendi. Eu vi nesse processo o ministro relator e o Ministério Público, e eu não sabia dizer quem que era o Ministério Público e quem que era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, quem que está julgando? Os dois estavam falando a mesma coisa. Os dois estavam com um ódio mortal, porque são golpistas, tem que pagar, quebraram, queriam derrubar o governo. Não, eles têm que pagar na medida de suas atitudes, de suas ações. Recentemente, os senhores se debruçaram tanto sobre aquele processo das drogas, esmiuçaram o que é tráfico, o que é uso, o que é isso, o que é aquilo, mas não tiveram a mesma dedicação para subdividir quem quebrou, quem chegou 5 horas da tarde quando tudo já estava quebrado. Os senhores têm conhecimento de que um vendedor de bandeiras foi preso? Onde tem jogo de futebol, já que está todo mundo falando em estádio, onde tem jogo de futebol, tem gente vendendo bandeira. Onde tem enterro, tem gente vendendo flor. É a oferta da demanda, não é? Oferta e demanda. Da mesma forma, onde tem gente lutando pelo Brasil, vai ter gente vendendo bandeira. Empreendedorismo. Ele foi preso. Tá com tornozeleira. E o motorista do Uber que foi buscar e ficou preso? Qual foi o critério utilizado para dizer esse aqui é manifestante, esse aqui é golpista? A mesma rigidez que os senhores tiveram com aquele outro processo, os senhores poderiam ter nesse. A denúncia é tão genérica que ela diz que todo mundo fez exatamente a mesma coisa. Não tinha nem como. Só se fossem robozinhos fazendo as mesmas coisas. Não tem como, senhores. Não tem como os senhores mancharem a imagem dessa casa julgando vidas dessa forma. São vidas. Meu cliente nunca viu o filho. O filho acabou de nascer. Por que ele está preso? Se não tem prova dele quebrando.